Lívia contou as últimas moedas no bolso enquanto arrumava os girassóis no quiosque. Faltavam R$ 20 para o remédio da vovó, e o dia estava quase acabando. Quando viu a Ferrari vermelha estacionando na sua frente, seu primeiro pensamento foi: vai pedir informação e ir embora sem comprar nada. Mas o homem que saiu do carro fez algo que ela jamais esperaria. Quero todas, disse ele apontando para as flores. Lívia piscou confusa. Como assim, todas? Todas as flores que você tem aí. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo essa história agora? É sempre emocionante saber até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se você acredita que o destino existe, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de amor que desafiam diferenças sociais, reviravoltas que mexem com o coração e finais que provam que alguns sentimentos são mais fortes que qualquer obstáculo. Aos 20 anos, Lívia Mendes tinha mãos calejadas de tanto trabalhar e um sorriso que iluminava qualquer dia cinzento. Acordava às 5 da manhã para ir ao mercado das flores, escolhia os melhores girassóis e margaridas e montava arranjos coloridos que vendia no centro da cidade. O dinheiro mal dava para os remédios da vovó Maria, mas ela nunca reclamava. Morava com a avó em uma casinha simples, cheia de amor e fotografias antigas. Daniel Carvalho, aos 28 anos, era o herdeiro de uma das maiores construtoras do país. Bonito, alto, olhos castanhos que carregavam uma tristeza que o dinheiro não conseguia curar. Dirigia carros caros, usava ternos sob medida, mas vivia uma vida solitária em um apartamento imenso. Há 2 anos havia perdido os pais em um acidente e desde então carregava o peso de administrar o império da família sozinho. Naquela manhã de quinta-feira, Daniel voltava de mais uma reunião frustrante, quando avistou o pequeno quiosque de flores. Entre todas as cores, um detalhe o fez diminuir a velocidade. Os girassóis. Eram as flores favoritas de sua mãe, e ele não comprava um buquê desde que ela havia partido. Parou a Ferrari quase sem perceber. Quando desceu, encontrou Lívia ajeitando os arranjos com um cuidado raro, como se cada flor tivesse valor único. Ela ergueu os olhos e sorriu, simples e genuína. Aquele gesto, pequeno mas verdadeiro, fez Daniel sentir algo que não sentia há muito tempo. São lindos, não acha? Lívia disse, oferecendo os girassóis. Daniel os encarou em silêncio por alguns segundos, com a lembrança da mãe pesando no peito. Então, desviou o olhar para ela. Quero todas, disse de repente. Lívia piscou, surpresa. Todas? Mas são muitos buquês. Não importa. Ele respirou fundo, ainda com os olhos presos nos girassóis. Algumas coisas a gente compra sem precisar pensar muito. Talvez porque lembrem alguém que nunca deveria ser esquecido. Daniel ajudou a carregar as flores para o carro e quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram algo diferente. Uma energia que nenhum dos dois sabia explicar. Como você se chama? Perguntou ele. Lívia. Lívia. Repetiu devagar, como se estivesse gravando o nome. Eu sou Daniel. Prazer, Daniel. O prazer é todo meu. Naquela noite, ao chegar em casa, Daniel colocou os girassóis em um vaso de cristal. O apartamento enorme continuava silencioso como sempre, mas pela primeira vez em anos havia cor. Ele tentou trabalhar, assistir TV, até dormir. Mas o sorriso de Lívia voltava à sua mente como uma chama que não se apagava. No dia seguinte, não resistiu. Voltou ao quiosque, e no outro também. Precisa de mais flores? Lívia perguntava, sempre surpresa em vê-lo. Sempre, ele respondia. Minha casa está ficando um jardim. Na 3ª semana, Daniel criou coragem para convidá-la para um café. Lívia hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Por que não? Porque somos de mundos diferentes, Daniel. Você deve ter percebido. E daí? Ele se aproximou firme, mas doce. Os melhores encontros acontecem entre mundos diferentes. Lívia suspirou, balançou a cabeça como quem ainda tinha dúvidas, mas acabou aceitando. Foram para uma lanchonete simples no centro.
Daniel, acostumado a restaurantes 5 estrelas, descobriu que o melhor café da vida podia custar R$ 2 e vir em uma xícara simples, desde que fosse tomado na companhia certa. Conta da sua família, pediu Lívia. Daniel ficou sério. Meus pais morreram há 2 anos, acidente de carro. Desde então é só eu e a empresa. Sinto muito. E você, seus pais? Nunca conheci. A vovó Maria me criou sozinha. Ela é tudo para mim. Como ela está? Lívia baixou os olhos. Não muito bem. O coração está fraco. Ela mexeu na colher, evitando encarar Daniel. Os médicos dizem que precisa de cirurgia, mas é caro. Ele completou, já sentindo o peito apertar. Daniel sentiu o peito apertar. Queria ajudar, mas sabia que ela não aceitaria. Ainda não. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram diários. Daniel descobriu que Lívia sonhava em estudar enfermagem, mas havia abandonado tudo para cuidar da avó. Ela descobriu que por trás de toda aquela riqueza, Daniel era profundamente solitário e carregava culpa pela morte dos pais. Às vezes sinto que deveria ter estado naquele carro, confessou ele numa tarde. Não diga isso. Lívia segurou sua mão. O destino tem seus planos. Você está aqui por um motivo. Mas Daniel carregava um segredo que ela não sabia. Semanas antes de conhecê-la, havia encontrado uma carta entre os documentos do avô, recém-falecido. Na carta, o avô revelava ter tido um grande amor na juventude. Maria Santos, uma moça simples, que ele abandonou por pressão da família. Antes de morrer, pediu que Daniel encontrasse Maria e entregasse uma fortuna em seu nome, como forma de reparação. Quando Daniel descobriu que a Maria da carta era a avó de Lívia, ficou em choque. Não apenas pela revelação, mas pela sensação de que o destino tinha conduzido seus passos até ali. Primeiro, ele parou por causa dos girassóis que lembravam sua mãe. Depois descobriu que aquela jovem doce era neta da mulher que seu avô amara e perdera no passado. Era coincidência demais. No início, tentou se convencer de que precisava apenas avaliar se cumpriria a promessa do avô. Mas conforme os dias passavam, percebeu que já não se tratava de dever. Cada sorriso de Lívia, cada gesto simples, o envolvia mais. O que parecia destino estava se transformando em amor de verdade. Uma noite, vovó Maria passou mal. Lívia ligou desesperada para Daniel, que a levou correndo para o hospital particular mais próximo. Enquanto a idosa estava na UTI, Daniel segurou Lívia, que chorava. Ela é tudo o que eu tenho, soluçava. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou. Eu prometo. O médico disse que Dona Maria precisava de cirurgia urgente. Custaria R$ 80.000. Não tenho esse dinheiro, Lívia disse desesperada. Eu pago, Daniel disse sem hesitar. Daniel, não posso aceitar. Lívia, eu tenho esse dinheiro. Deixa eu ajudar. Por quê? Por que faria isso por mim? Ele a encarou nos olhos. Porque você é a única coisa que faz sentido na minha vida agora. Foi a primeira vez que disse essas palavras para qualquer pessoa. E foram as mais verdadeiras que já pronunciou. A cirurgia foi um sucesso. Dona Maria se recuperou rapidamente, mas Daniel sabia que precisava contar a verdade sobre a herança. Na alta da vovó, ele pediu para conversar com as duas. Preciso contar uma coisa para vocês, começou nervoso. Meu avô, Eduardo Carvalho, deixou uma carta antes de morrer. Nela, ele conta sobre um grande amor que teve na juventude. Vovó Maria empalideceu. Eduardo. A voz de Maria tremeu, como se tivesse voltado a ser a jovem que ele abandonou. As lágrimas surgiram antes que pudesse conter. Eu o amei com toda a força do meu coração, e ele me deixou por dinheiro. A senhora o conheceu? Fui noiva dele, há 60 anos. Lívia olhou para a avó surpresa. Vovó? Ele me pediu em casamento, Lívia, mas a família dele não aceitou. Disseram que eu não era boa o suficiente. Ele escolheu a família. Daniel respirou fundo. Ele nunca se perdoou por isso. Na carta deixou uma fortuna em seu nome. Não era sobre o valor em si, mas sobre cumprir uma promessa que ele não teve coragem de honrar no passado.
O silêncio foi ensurdecedor. Lívia encarou Daniel, os olhos cheios de lágrimas. Por isso você se aproximou de mim? Por causa do dinheiro? Não. Eu parei no seu quiosque porque os girassóis me lembraram da minha mãe e porque havia algo em você que me fez querer voltar. Só depois descobri, pela carta do meu avô, que o destino já tinha unido nossas famílias muito antes de nós dois. Daniel respirou fundo. Lívia, eu poderia ter simplesmente entregue a herança e desaparecido, mas fiquei, porque me apaixonei por você de verdade. Como posso ter certeza? Como posso saber se é amor ou apenas dever? Porque se fosse só dever, eu teria entregado o dinheiro no primeiro dia e ido embora. Mas estou aqui apaixonado, implorando para você acreditar em mim. Lívia levantou e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Nos dias seguintes, ela não atendeu às ligações de Daniel. Voltou ao quiosque de flores, mas tudo parecia sem cor. As pessoas comentavam que ela estava triste, que havia perdido o brilho no olhar. Daniel tentou se aproximar várias vezes, mas ela sempre fugia. A dor de não saber se era amada pelo que era ou pelo que representava consumia Lívia por dentro. Foi quando a avó de Daniel, Dona Helena, uma senhora amarga e poderosa de 75 anos, descobriu o romance. Chamou Daniel para uma conversa. Você enlouqueceu, uma vendedora de flores. Vovó, a Lívia é diferente. Diferente? Daniel, essa menina só quer nosso dinheiro. Não, vovó. Se a senhora conhecesse ela de verdade, veria. Ela não está atrás do que eu tenho. Ela é simples, honesta, e me fez voltar a sentir coisas que eu achava que nunca mais sentiria. Conheço o tipo. Já falei com ela hoje. Daniel gelou. O que a senhora fez? Ofereci 500 mil reais para ela se afastar de você. E sabe o que ela disse? O quê? Que o amor não tem preço. Daniel sentiu o mundo desabar. Correria atrás de Lívia, mas Dona Helena continuou. Se você não terminar com ela hoje, eu retiro a herança do avô. E mais, vou fazer questão de destruir a reputação dela na cidade. Uma calúniazinha aqui, outra ali. Em uma semana, ninguém mais vai comprar flores dela. Daniel sabia que a avó não estava blefando. Dona Helena tinha poder e influência suficientes para cumprir a ameaça. Naquela tarde, ele foi até o quiosque de flores pela última vez. Lívia, preciso falar com você. O que houve, Daniel? Ele respirou fundo, evitando encarar os olhos dela. Acho que precisamos parar por aqui. Não é o que eu quero, mas se eu continuar, minha família vai acabar te machucando. Lívia sentiu o coração se despedaçar, mas ergueu o queixo, tentando se manter firme. Tudo bem, já estava esperando por isso. Lívia, pode ir e leva esse dinheiro com você. Ela estendeu um envelope. Não aceito a herança. O que você está fazendo? Provando que nunca foi sobre o dinheiro. Sempre foi sobre nós. Mas, como você mesmo disse, somos de mundos diferentes. Daniel pegou o envelope com as mãos trêmulas. Queria dizer que tudo aquilo era por ela, que estava fazendo para protegê-la, mas as palavras ficaram presas na garganta. Lívia fechou o quiosque devagar, sem conseguir encará-lo. O som do trinco soou como um ponto final. Adeus, Daniel, murmurou com a voz embargada. Ele deu um passo para trás, o coração em pedaços, e apenas respondeu em sussurro. Adeus, Lívia. 2 semanas se passaram. Daniel vivia como um fantasma, trabalhando mecanicamente sem dormir direito. A empresa prosperava, mas ele definhava. Foi a Dona Maria, avó de Lívia, quem procurou Daniel no escritório. Posso entrar? Dona Maria, como a senhora está? Bem, graças a você, vim devolver isso. Ela estendeu um cheque. O dinheiro da cirurgia. Não precisa, Dona Maria. Preciso sim. Lívia vendeu todas as economias, pediu dinheiro emprestado para todo mundo. Fez questão de quitar a dívida. Daniel ficou emocionado. Como ela está? Mal. Muito mal. Não come, não dorme direito. Só trabalha. Dona Maria, ela respirou fundo e o encarou. Você gosta mesmo da minha neta? Gosto. Mais que tudo na vida. Então não deixe o medo decidir por você.
Se esse sentimento é verdadeiro, lute por ela. Daniel abaixou os olhos. Não é tão simples. Minha família... Dona Maria pousou a mão sobre a dele. Meu filho, a vida passa rápido demais. No fim, o que fica não são os nomes ou as riquezas, mas quem caminhou ao nosso lado de verdade. Naquela noite, Daniel tomou coragem e procurou Dona Helena. Vovó, eu preciso ser honesto. Quero construir uma vida com a Lívia. Você não pode estar falando sério. Estou, com a sua bênção ou não. Dona Helena apertou o braço da poltrona, a voz firme, mas os olhos úmidos. Daniel, abra os olhos. Essa moça não é do nosso mundo. Você foi criado para outro tipo de vida, com outras responsabilidades. Misturar esses caminhos só vai trazer dor. Daniel respirou fundo. Então que seja. Prefiro uma vida simples com ela, do que uma vida inteira vazia para agradar os outros. O silêncio tomou conta da sala. Dona Helena desviou o olhar, como se a lembrança do passado a tivesse atingido mais forte do que gostaria de admitir. Daniel se levantou devagar e saiu, deixando para trás uma avó que, mesmo dura, escondia nos olhos marejados o medo de perder o único neto que lhe restava. No dia seguinte, Daniel voltou ao quiosque. Mas Lívia não estava lá. Uma senhora vendendo no lugar disse que ela havia desistido, que não aguentava mais. Daniel foi até a casa de Lívia. Bateu na porta nervoso. Quando ela abriu, os olhos estavam inchados de tanto chorar. O que você faz aqui? Vim buscar você. Daniel. Eu menti. Menti quando disse que não daria certo. A verdade é que minha avó me chantageou. Disse que ia destruir sua vida se eu não terminasse. Lívia o encarou, surpresa. Você terminou comigo para me proteger? Fui um tolo. Achei que estava fazendo o certo, mas só consegui machucar você. E agora? Agora decidi que não importa. Prefiro enfrentar tudo ao seu lado do que passar a vida sem você. Lívia sentiu os olhos marearem. Daniel. Ele respirou fundo, a voz trêmula. Fica comigo. Vamos construir a nossa vida. Não tenho todas as respostas, mas tenho disposição para começar do zero, se for com você. Lívia hesitou por um instante, mas então o abraçou forte, deixando as lágrimas caírem no ombro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha. Daniel a envolveu com firmeza, como quem prometia em silêncio que dali em diante nada mais os separaria. Foi o início de um novo capítulo. 3 anos depois, Daniel e Lívia estavam no jardim da casa simples que compraram juntos. Ela havia voltado a estudar e estava no último ano de enfermagem. Ele havia aberto uma pequena empresa de arquitetura e prosperava ajudando famílias de classe média a realizarem o sonho da casa própria. No colo de Lívia, um bebê de 6 meses dormia tranquilamente. Ao redor deles, girassóis balançavam suavemente com a brisa. Sabe qual foi a melhor compra da minha vida? Daniel perguntou beijando a testa da esposa. As flores daquele dia? Não, foi o dia em que encontrei você. Lívia sorriu encostando a cabeça no ombro dele. E sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Que o amor verdadeiro não se compra. Ele se conquista, todo santo dia. Enquanto o sol se punha por trás dos girassóis, os 3 permaneceram ali, abraçados. Uma família que nasceu do encontro improvável entre 2 mundos, mas que se sustentava no que há de mais simples e poderoso, o amor verdadeiro. Porque às vezes o destino se disfarça de acaso, e às vezes a maior riqueza do mundo cabe no abraço de quem a gente ama.